Bom, agora a gente vai dar início à segunda aula, que a gente já fez uma. Quem não viu hoje, vê. Quer dizer, a continuação dessa, vê ontem, que a gente falou todos os vinhos de Jerez. Hoje é dia 11 de novembro e as meninas me conhecem aqui, mas para quem não conhece, a gente o Vinhos e Castelos é uma plataforma onde a gente gera conteúdo sobre vinho, dá aulas presenciais aqui em Alicante sobre a cultura do vinho, e o nosso objetivo é esse, compartilhar nosso conhecimento sobre a cultura do vinho com quanto mais gente, melhor, né? Com toda a gente que quer aprender sobre vinho. A gente tem um site, né? Nossa plataforma é um site, que está lá os produtos que a gente tem disponível, né? Para distribuidoras no Brasil que querem fazer importação de vinhos espanhóis, aulas online, se você quer aprender sobre vinho particular, né? Online a gente também dá as aulas online e as aulas presenciais que são dadas aqui na Espanha, que a gente está tendo uma hoje, e também tem aulas em enotecas, em bares, e aonde chamar a gente está indo para espalhar a cultura do vinho. Bom, e essa semana a gente está comemorando, junto com a denominação de origem Jerez Sherry, a Semana do Vinho de Jerez, né, onde o objetivo é fazer uma publicidade, promover os vinhos, né, dessa região espanhola pelo mundo. Então, são restaurantes do mundo inteiro, são produtores, são como a gente, quem está dedicado aí ao mundo do vinho, né, fazendo eventos online por toda parte do mundo, tá? Então, a primeira aula que a gente fez ontem, que a gente, né, disponibilizou aí na Sherry Week, foi sobre uma introdução sobre os vinhos de Jerez, e hoje a gente tá com degustação de 3 vinhos, né, meninas? A gente já sabe qual, né, as meninas estavam na aula. O fino, um amontilhado e um oloroso. A gente deu um panorama geral, né, sobre a região. E essa aula de hoje a gente vai falar sobre o fino, vai degustar um fino, um manzanilla e um manzanilla em rama. Então são esses 3 vinhos aí. A gente vai falar de novo, né, um pouquinho sobre como a elaboração do fino. As meninas participaram da aula de ontem, então pode ajudar a gente na aula de hoje, né? A principal uva é Palomino Fino, né? Onde esse vinho fino é um vinho seco, a gente degustou, viu que ele é um vinho super secão, né? Bem seco, com teor alcoólico mais alto, porque ele é um vinho fortificado, né? Um vinho branco. E a gente vai degustar só falando um pouquinho, para quem não estava na aula de ontem, não viu aí o vídeo de ontem, o fino é elaborado a partir de uma fermentação alcoólica, né, da Palomino Fino, uma fermentação alcoólica como qualquer outro vinho branco. Então, a gente tem um vinho base a partir dessa vinificação, da Palomino Fino. E esse vinho, então, é fortificado, adicionando álcool vínico, até 15,5 de teor alcoólico, e ele vai então para um sistema de criadeiras e soleira numa criança, no envelhecimento, a gente chama de criança, aqui na Espanha é o envelhecimento, baixo velo de flor, né, nesse sistema de criadeiras e soleira. Bom, já o manzanilla é a mesma elaboração do fino, igualzinho. Só que para ele receber esse nome manzanilla, ele tem que tem que ser elaborado em Sanlúcar de Barrameda, aquele município do Triângulo. Lembra do Marco de Jerez, o Triângulo lá da aula passada? Então ele tem que ser elaborado ali naquele município, tá? E por que, né, em Sanlúcar de Barrameda tem alguma diferença? Por causa do microclima ali daquela região. Ele recebe maior influência do Oceano Atlântico, né, com ventos úmidos, uma brisa úmida, que vai dar uma salinidade para esse vinho, o que a gente não encontra no fino, tá? Vamos ver se a gente consegue, na degustação, perceber a diferença. Como a gente vai estar comparando um vinho com o outro, a gente às vezes consegue ver essa salinidade, esse toque salino ali daquela brisa
que entra ali no município, nos vinhedos ali, e nas vinícolas, dando essa característica diferente, um pouco diferente para esses vinhos. Tá bom? Então, ele é o mesmo vinho seco, feito da Palomino fino, né? Só que tem esse toque de salinidade aí quando a gente prova ele, tá bom? O Manzanilla, a gente tem dois tipos, o Manzanilla e o fino, tá? A gente tem a Manzanilla passada e a gente encontra também aí no rótulo escrito Manzanilla em rama, vamos falar em espanhol porque né, da língua espanhola aí. Qual a diferença desses dois tipos de Manzanilla para o Manzanilla ou fino, tá? Fino em rama ou fino passado. Que o em rama, ele é quando a gente não tem as botas, né, naquele sistema de criadeira e soleira, a rama é quando a gente tira o vinho para ser engarrafado ali da soleira e esse vinho não é filtrado, tá? Ele não passa pelo processo de filtração. Então, a gente pode encontrar um vinho um pouco com umas características um pouquinho mais densas, né? Um pouquinho mais de complexidade aí, porque ele não é filtrado, ainda vai com umas lias, né? Fica mais em contato com as lias, não tem o processo de filtração, tá? Já as manzanillas passadas são aquelas que ficam um tempo maior. Lembra da criança biológica que eu falei também aula passada, sobre o velo de flor? Ela fica um tempo maior em contato com esse velo. Então ela vai ficar aí com aromas e sabores mais complexos que a manzanilla ou fino normal, tá? Essas duas diferenças aí que a gente tem, basicamente, dessas duas. E o que acontece? Por que fica diferente? Porque como ela fica mais tempo, o vinho vai adquirindo né, vai acontecer algumas reações químicas ali e as leveduras que formam o velo acabam morrendo, né, vão morrendo e deixam alguns espaços ali entre o vinho e lembra aquele oxigênio que eu falei que fica aquele espaço nas botas? Então esse vinho fica também, tem um pouquinho de oxidação, tá? Fica não é uma criança oxidativa, mas sofre um pouquinho da influência do oxigênio. Então, tem algumas reações também diferentes, o que vai modificar um pouco os aromas e sabores desses vinhos. Tá bom? Perguntas sobre manzanilla, passada em rama ou fino? O passado é filtrado? Pode ser passado em rama. O passado é filtrado, mas se você for uma boa pergunta que eu não falei, pode ser manzanilla passada em rama, quer dizer, as duas coisas juntas. Ela não foi filtrada e ela passou um tempo maior em contato ali sobre o velo de flor. Teve um tempo de criança biológica um pouquinho maior, tá? E aí tem algumas texturas ou aromas e sabores também diferentes. O manzanilla, outra coisa, aí a gente eu já falei acho que um pouquinho disso, né, na outra aula também, as temperaturas em São Lucas de Barrameda, onde se elabora o manzanilla, elas são temperaturas por ser, né, ter mais influência do Oceano Atlântico, as temperaturas são um pouco mais amenas, né, porque aquela região é muito quente, então ele fica com a temperatura também um pouco mais fresca. Consequentemente, as uvas também vão manter um pouquinho mais de acidez, né? E vão ser vinhos um pouquinho mais frescos. E a umidade elevada, ela dá essa característica também aí para as leveduras, né? Que formam o velo. Então, dá toda uma condição muito propícia para esse velo se desenvolver ali e poder fazer essa criança biológica dos vinhos finos, né? E do manzanilla, tá bom? Vamos ver aqui, agora vamos degustar. Agora vamos beber. Então, já falei da passada em rama, né? Que é as duas coisas juntas. Alguma outra dúvida? A gente já provou o fino, a gente só vai passar rapidinho, né? O fino, vamos tentar hoje fazer pode ser um comparativo entre a manzanilla e o fino e a manzanilla de ramo para ver se a gente consegue aí perceber algum aroma ou sabor diferente. Esse primeiro é o fino.
Pra quem não assistiu o vídeo de ontem, a gente já acabou Tem que de assistir. tem que assistir, porque a gente fala tudo sobre a elaboração dos vinhos de Jerez, né? Conta um pouquinho. Eu acho que é legal dar uma olhada, né, no vídeo de ontem Com certeza. pra ver a diferença. Aí, esse monte de vinhos diferentes que tem de tipicidade, né? De característica diferente. Esse é o fino, o mesmo que a gente tomou ontem. Ontem não, hoje, né, gente? Que a gente tá gravando tudo no mesmo dia. Só que é o vídeo que a gente subiu ontem. Isso. Vamos lá. Aromas. Maçã verde é muito forte agora. Agora? Muito maçã verde. É? Muito forte também. Mais maçã verde. Mas, bastante. Amêndoa, fruto seco. Mas vocês estão sentindo mais a maçã A maçã verde. Eu tô, verde. Maçã verde. Maçã verde também. Na boca mantém a mesma coisa, né? É o aroma. Quando Suave. você se familiariza mais com o vinho, você começa a perceber já logo de início. E agora você já sabe, todas aqui Sim. já sabem reconhecer um Sim, fino, com certeza. né? Com certeza. Agora vamos pro Manzanilla. Hoje foi mais rapidinho. Eu tô olhando o rótulo. Rótulo, aqui, vamos lá. São vamos- diferentes, né? Esse é o Manzanilla normal, nem rama e nem passada, tá? É o Manzanilla normal. Esqueci de falar alguma coisa aqui. Manzanilla normal, ele é filtrado? Só isso? Não, ele tem Ele é da cidade de diferente. São Lucas de Barrameda. É a mesma elaboração do fino. Diferença de Manzanilla pro fino é... A única diferença é o município. Ela Não, tem tudo bem, mas... Ah, tá, entendi. Certo. mesma característica. A única característica diferente, vamos ver se a gente consegue perceber aqui, é a salinidade, o toque, porque ele está muito próximo do mar e recebe muita influência marítima. Mais do que qualquer outro fino do Marco de Jerez. Coloração, creio que aqui está igual a muito. Muito parecido. Se perder a taça, talvez a gente não... E pode ser Nossa, vocês vão... O aroma da manzanilla e do fino é completamente Muito. diferente. Completamente diferente. muito. Como que aqui a gente vai falar, não tem muito a ver com a aula, mas a gente tem influência aqui do quê? Do terroir. É isso que a gente chama quando a gente ouve influência, terroir. O que que é? Terroir é um conjunto de solo, clima, relevo, fator humano, que é a cultura da região, como as pessoas elaboram aquele vinho. Então aqui dá para ver muito isso, influência do terroir no vinho. Mesma uva, palomino fino, mesma elaboração. Mas a uva também não tem, ela não sofre uma diferença. Tem a mesma uva que eu falo assim, a sim. mesma variedade de uva, mas como ela tá... certeza ela tá em outro clima, Só no solo. que para receber boa pergunta, Gisele, bom apontamento, como é que fala isso? Observação. Para ser um manzanilla, você pode cultivar essa uva em qualquer parte do marco, tá? Em qualquer região do marco, só que ela tem que ser vinificada em bodegas, em vinícolas da cidade de São Lucas, tá? No município de São Lucas de Barrameda, porque é lá que vai ter as leveduras que vão formar o velo, que elas são as mesmas espécies, mas vão ter características diferentes. A umidade que entra ali faz com que ela reaja de forma que influencia muito. O que vocês notaram? Já foram no aroma? Porque eu tô... Mar. Por quê? Por causa da salinidade. É muita influência marítima aqui. O que é marizia? Uma coisa assim? Frutos do mar, Tudo que ostra, você- concha. Mar. Eu não vou entrar nisso, mas seria muito... Bom, isso aí vai ser outra aula, porque é muito... Como é que formou essa região lá 60 milhões de anos atrás, que estava submerso. Aquilo foi uma confluência das placas tectônicas europeias e africanas que se juntaram, subiram, depois, quando a água baixou, ficou
todas aquelas algas marinhas, fósseis de micro-organismos que estavam no mar. A gente encontra micro-organismos, fósseis de dessas algas, desses organismos marinhos que estavam lá há todo esse tempo. Então, é genial isso. Você vê como isso influencia em tudo, totalmente. E aí, junta com a proximidade do mar, brisa marítima, é muita influência marítima ali. Tá? Então, dá essa salinidade. Na boca, tô pra falar que a gente não nota tanta diferença em boca. Você tá percebendo? Eu acho aqui é mais em nariz que eu percebo a diferença do que é mais na fase olfativa do que na gustativa, do que na boca. Toma devagar, toma um, toma outro. Eu achei ele um pouco mais amargo. Qual? O manzanilla? Achei muito parecido. É parecido. O gosto, eu acho. Agora, o aroma é muito característico essa salinidade. Eu acho que é mar mesmo. Tudo que lembra mar, sei lá, aquela maresia, aquela brisa do mar. Nossa, muito, muito, né? O manzanilla em rama. Esse aqui é maçã. Aqui é maçã Aqui é maçã verde, tá muito, né? Tá bem. Frutos secos, porque aqui também tem aroma de frutos secos. Tem um pouco. Só que o que acontece? A salinidade eu acho que os aromas mais salgadinhos na boca, ele tem um toque salgadinho. Mas a boca é muito parecido, mas é um toque salgadinho. Sim, foi o que tu falou. Né? Ele tem um toque salgadinho, justamente, ele é mais... Ele não é tão doce, o outro um pouco parece mais doce. Já tá ficando mais doce, eu vi. Obrigada. Nossa, aroma tudo. Muito. Aroma, o quê? Em rama já? Você já semelhança. Não, esse terceiro. Esse terceiro? Vamos lá pro terceiro aqui, mudar aqui atrás. Ih, já tá com fino, a gente tá passando. Volta no fino. As apressadas, olha. Gente, coloração. Mesmo. Muito, né? Muito, muito parecido aqui. Não tem muita... Aroma. Compara. Gente, que Como é que tá aí, aroma? Ah, não. É outro. Essa não é passada, É outro. perdão, é em rama, né? Em rama. Gente. Não, Jô. Não, o aroma eu vejo diferença. cheiro bem forte. Aqui é maçã. É um pouquinho mais de estrutura. Em nariz, os aromas aí pra mim é muito parecido, tá? Esses mais parecidos. Os dois, os Aham, manzanillas, sim, né? Não o sim. fino. Você Não, pegar não, Fino não. não. Fino Aí é aroma maçã, eu achei não. parecido. Fino Fino é é maçã. maçã, Dois, é. O gosto desses dois são muito parecidos e o aroma desses dois são muito parecidos. Não provou ainda esse, Não, né? eu ia provar. Vamos lá em esperar. boca, vamos passar pra boca. Gente, deixa o vinho bater na língua. É aqui que a gente vai sentir essa diferença. Aromas e sabores muito. É a textura dele. Ele é um pouquinho mais pesado. Sinto ele picante. Em boca, um pouco mais picante, pica um pouquinho. Uhum. Não na boca toda. Não, pica na língua. Na língua. Como é que em português a gente fala pica, né? Pica. Coça, faz uma Picante, cosquinha, né? E ele tem um peso maior em boca. Tem um peso É maior. como se tivesse mais substância, não sei como explicar. Exato, estrutura. Isso, ele tem mais isso, estrutura. cara. A estrutura dele. Teor alcoólico, pega ele deve estar com, eu não sei se está com 15, 15,5, ou os dois com 15,5, mas a estrutura dele na boca dá uma pesada. É um pouco mais pesada. Aí a textura, né? Esse está com 15. O teor alcoólico aqui, o outro tá com 15 também. É a mesma coisa, mas a sensação em boca, ele é mais estruturado, eu acho. Eu também. Essa é a diferença. Achei isso. Isso é, né, um pouco do fato de não ser filtrado e tal.
Só uma dica, esses vinhos, os três, né? Os três, dois praticamente, né? Muito parecidos aqui. O fino e o manzanilla é um vinho que harmoniza perfeitamente com frutos do mar. Camarão, qualquer marisco, né? Qualquer peixinho frito, que tem muito na Andaluzia, muito comum, frituras, seja de lula, polvo, peixe fritinho, camarão, fica a harmonização pra mim perfeita. Fora o Ramon, que eu falei também na outra, que também fica muito bom, mas o manzanilla principalmente. O fino também, tá? Mas o manzanilla, aí que bate mesmo com frutos do mar, fica muito legal. Então, meninas, obrigada. Agora a gente vai continuar aqui bebendo, a gente só vai a gravação. Agradeço muito a nossa participação de todo mundo, a colaboração de vocês. E para convidar, né, todo mundo para assistir os vídeos, para divulgar aí os vinhos de Jerez aí pelo mundo, que é um vinho super gastronômico, né? A gente já viu, dá para acompanhar a comida, esses, né, sem seus vinhos doces, de licor, dá perfeitamente, e os oloroso amontilhado nem, né, não dá, mas fino, manzanilla em rama, fino em rama, passado, tudo é muito gastronômico. Importante também acompanhar a página do Vinhos e Castelos. Sim, segue lá, a gente vai disponibilizar os vídeos lá no nosso YouTube, tá? No vinhoscastelos.com, e a gente tá também aí na Share Week 2021, ano que vem. Novamente a gente tá de novo, porque são vinhos, eu acho que merecem, né, serem conhecidos aí no mundo inteiro, né? Porque realmente o público brasileiro não tem o hábito, não tem o conhecimento desses vinhos. Chega lá no Brasil, a gente encontra no Brasil todos esses vinhos, só que o brasileiro não tem o hábito ainda de consumo de vinho, de um modo geral, a gente consome muito pouco vinho, mas principalmente Jerez, quase ninguém conhece esses vinhos e é uma pena, né? Porque é um vinho que enriquece, né? Eles enriquecem muito aí quem gosta de experimentar, né? De provar vinhos novos, de conhecimento, tá bom? Então a gente vai ficando, vamos fazer um brinde. Isso, obrigada. Obrigada.